Boa noite, Thiago. Tá escutando bem, gente? Tô sim. Tá. Mirelle, sabe me dizer se falta alguém? Natália tá faltando. Será que ela vai entrar? Ah, Natália. Natália Januário. Vou mandar mensagem aqui pra ela. Tá, só confirma, Mirelle, porque eu prefiro que todos estejam aqui antes de eu mandar o link pro empresário, tá? A gente tem 5 minutinhos ainda. Só vou pedir para vocês, antes que eu esqueça, a hora que ele entrar, quem puder abrir a câmera, eu agradeço, tá? Para que todos apareçam todos, assim, eu acho que fica legal. Beleza, projeto abrindo já. Galera, então vamos começar aqui, até para já ir, é o que eu falo, tudo que a gente vive é um grande aprendizado, né? Então, às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, por que mandar um link da reunião 20 minutos antes? Olha só o tempo que a gente está demorando para esperar todo mundo entrar, aí dá um pau no notebook, dá um pau no celular, entende? Então, esse é um preparo necessário que, numa situação como essa, que eu quero realmente que todos estejam presentes, a hora que o empresário entrar, a gente já esteja prontos e preparados para isso, tá? Então, vai já um aprendizado prático aí, para entender que às vezes a gente tem que fazer isso. Eu já passei muito BO na minha vida, mesmo com a agenda. Você vê, hoje tivemos que desmarcar uma reunião com o empresário, então a Natália está entrando, e é aquilo que eu sempre digo a vocês, uma coisa é a teoria, que é muito boa, excepcional, mas outra coisa é a prática, quando a gente vai lidando, aprendendo a lidar com essas situações, tá? Natália, você escuta a gente bem? A gente é o primeiro grupo que está entrando em contato com o empresário hoje, professora? Não, hoje eu já tive um. Ontem à noite eu tive uma, Thiago. Foi super legal. Ah, que bacana. Foi bem legal mesmo. Obrigado, Natália. Então é isso que eu quero saber. Bom, eu já acabei de mandar o link para ele deve estar entrando. Aqueles que puderem, então, podem abrir a câmera, tá? Juan, tem que usar esse efeito de fundo que eu estou usando aqui no Zoom. Que eu estou sentado no meu sofá, que é uma coisa super feia, entendeu? Mas ele dá uma apagada, assim, tá vendo? Eu tenho que achar esse efeito aí de fundo, então. Peraí. Mas você tá usando uma extensão, né, professor? Quer ver? Vou falar para vocês qual que é. Peraí, enquanto ele não é. É no Zoom ou é uma extensão? Ó, onde tem um negócio Stop Vídeo, aí tem uma setinha para cima, aí você vai no Choose Virtual Background. Achei aqui, Backgrounds and Filters, aí escolhe Blur. Ele vai fazer esse apagado ao redor. Tipo, a pessoa vê, mas não vê, não sabe muito bem o que é. Isso, Juan, ficou ótimo. Não dá nem pra saber onde você tá. Vou colocar uma sobrancelha aqui também. Hã? Ele tem efeitos. Tem. Eu acho que pelo celular eu não vou conseguir. Eu também não sei pelo celular, Alana. Depois tem que testar no computador. Agora ficou maneiro. Ele tá respondendo aqui. Agora eu tô te ouvindo. Aê! Agora a gente também tá te ouvindo. Problema de tecnologia. Maravilha. Eu tive que tentar conectar aqui, reconectei umas 3 vezes. Celular. É a tecnologia mesmo, não tem problema. Estamos aqui finalmente. Celular chinês é assim mesmo. Verdade. Bom, Fernando, antes de qualquer coisa, eu queria muito te agradecer. Eu agendei com seu filho, agora que ele falou que você participaria. Eu fiquei muito feliz, porque é muito legal quando a gente consegue falar direto com o gestor da empresa, né, para que a gente possa entender cada vez mais. Então, eu te agradeço muito por estar aqui nesse horário com a gente. Os objetivos desse trabalho. Você já teve alguma consultoria prestada na sua empresa, Fernando? Na realidade, nós estávamos incubados, né, na prefeitura, na incubadora de alimentos da prefeitura. E começamos justamente no período da pandemia. E com isso atrapalhou todas as assessorias, mas chegamos a fazer planos de negócio, tivemos uma assessoria básica lá de plano de marketing, né? Por fora sem ser pela Cidagro, que hoje é Cidagro, né? A secretaria, pela Cidagro nós teríamos
um atendimento pelo Sebrae, acabou não acontecendo em função do contrato deles, mas nessa área de finança, o Sebrae, na época, nos passou alguma coisinha básica, né? Aham. Não, na verdade, essa pergunta, Fernando, é muito mais uma questão para a gente alinhar expectativa e realidade. Então, às vezes, quando se fala consultoria, né, algumas pessoas têm uma impressão de que a gente vai entrar e vai pôr a mão na massa para solucionar os problemas da empresa. Não é isso. A gente vai fazer um trabalho técnico-teórico, né? Ainda mais com os nossos estudantes, como você pode ver aqui, são estudantes de administração e contábeis. Eu também queria agradecer a presença de todos, é um grupo grande e a gente vai conseguir trabalhar muito bem. Mas o interessante, o importante, Fernando, é a gente alinhar o que você espera com o que a gente pode entregar, tá? Então, primeiro, vou me apresentar, eu sou a professora Paula Fude, eu conduzo essa disciplina que chama Projeto Integrador na Faculdade STED, e esse trabalho, este semestre, está em parceria com a Associação Comercial, que é um projeto que chama Gestão Mais, né? E aí nossos estudantes vão ser orientados por professores, no caso, eu estou à frente disso, mas a gente nada nos impede de chamar outros professores, caso a gente entenda que a área da atuação é um pouco diferente da minha área de conhecimento. Então, eu sou professora de marketing e recursos humanos, já há 18 anos, né? Então, dei aula há muitos anos na Unidep e já estou na equipe do INSTED, já fazem 4 anos também. Então, naturalmente, o nosso olhar nesse primeiro momento vão para as áreas que nós vamos conduzir dentro. Mas caso a gente trabalhe, não, a gente precisa muito de uma solução financeira, a gente busca um professor dessa área e vem nos ajudar. Mas, como eu sempre digo, dificilmente alguma empresa não tem problemas nas áreas de marketing e RH, tá? Então, eu queria só alinhar essa expectativa com a realidade. Segundo, eu queria pedir a sua permissão, essa reunião está sendo gravada, mais por um trabalho de consulta dos próprios estudantes, tá, Fernando? Então, isso é passado para eles. Eu observei essa informação logo no início da reunião, que a reunião é gravada. Não tem problema para você? De forma alguma. Muito obrigado. Então, vamos lá. A entrevista, nós combinamos, inclusive, para não ficar muito bagunçado, como somos muitas pessoas, eu vou conduzir essa entrevista inicial e depois, no final, eu abro, caso algum dos estudantes queira falar. Mas o roteiro de entrevista que eu vou aplicar com você foram eles mesmos que criaram, tá, Fernando? Só para deixar claro que é um trabalho dos nossos estudantes. Então, para a gente começar a entender a empresa, Fernando, me fala assim, qual é o seu negócio? Um pequeno resumo do que é a sua empresa, para que a gente entenda que área você atua. Eu vou te falar um pequeno resumo do que era e do que é. Que, na realidade, eu sou engenheiro mecânico e eu dou cursos na área de segurança do trabalho. Inclusive, estou até terminando minha pós-graduação para a segunda faculdade, né? E, junto com o Cleito, nós decidimos abrir um negócio. Na época que a gente fez essa seleção na incubadora, que estava aberto o processo seletivo da incubadora, nós tínhamos como carro-chefe CAFTAS. Não sei se você conhece. E começamos o trabalho. Quando a gente começou, foi aprovado, teve a banca, né? Foi aprovado. Quando a gente começou, que recebeu a sala, que foi começar a produção, terminar as pesquisas, né? Que as pesquisas a gente já tinha começado, foi terminar a pesquisa para entrar no mercado, veio a pandemia. A incubadora fechou um período, depois retornou com meio expediente, e aí ocorreram uma série de fatores, né? E um deles foi a nossa mudança de direção. A carne subiu muito, com o aumento da carne, a dificuldade da produção também, com que a mão de obra representava um valor muito alto dentro do produto, na composição do produto, né? Então, nós decidimos para a segunda parte do nosso negócio, a segunda parte do nosso plano de negócio, que é a produção de produtos derivados de mandioca. Seria carne e mandioca, e, por fim, ficamos somente com a mandioca. E hoje nós fabricamos
dadinhos de mandioca, que é mandioca saborizada, né? E estamos saindo da incubadora, a gente está entregando a sala sem ter tido um aproveitamento como poderíamos ter, né? Lá, a incubadora que você diz aonde? Lá no Sebrae? Lá, não, incubadora de alimentos da prefeitura. Ah, da prefeitura, verdade. Prefeitura, Secretaria de Agro. Então, a gente teve todo um suporte, todo um apoio, e o nosso limitante foi a questão financeira, né? E para superar essa questão financeira, nós dependíamos muito da questão de marketing. E a produção era minha, eu desenvolvo o produto, né? E acabo fazendo a produção, e a parte de venda seria do Cleiton. Mas ele conhece venda tanto quanto eu, né? Quase nada. Ele conhece o marketing tanto quanto eu. E por isso a gente entrou numa situação realmente complexa. E hoje nós entregamos a sala, né? Entendi. Fernando, vamos emendar na segunda pergunta já, mas está muito perto do que você já respondeu, com relação ao planejamento. Então, vocês têm um plano de negócios formal, né, vamos dizer assim, teoricamente feito pelo Sebrae, com a orientação do Sebrae. Então, você tem ali o plano, mas como é que está a execução desse plano? Não foi pelo Sebrae. Quem fez o plano de negócio foi a Cidagro, que na época era a Cedesc. Né? O Sebrae nos atendeu uma vez com uma informação sobre a questão financeira, o cálculo de precificação. Ah, né? Entendi. Você falou Sebrae e fiquei com isso na cabeça. Tá. O plano de negócio que foi feito, infelizmente, ele está fora da realidade, porque eles queriam assim, que a gente fizesse um investimento que nós não tínhamos condições, um faturamento aí de quase $500 mil, né? São coisas assim bem fora da realidade, principalmente para quem está começando. Claro, né? compreendo. A realidade era produzir com 1, 2 pessoas, vender pouco e adquirindo máquinas e galgando os processos, né? Tá. Então, hoje a empresa está rodando, e aí eu queria que você contasse para a gente quais são os principais produtos, né? Você falou, inclusive, que mudou de produto no meio do caminho, e qual que é o carro-chefe da sua empresa? O que você considera que é o carro-chefe da sua empresa? Nós temos basicamente, são os derivados de mandioca, que são os dadinhos de mandioca. Tá. Né? Eu tenho 5 variedades. Eu tenho a mandioca saborizada com bacon, a mandioca saborizada com calabresa, queijo, né? Eu tenho o escondidinho, que ela é com carne seca, e a tradicional, que é basicamente mandioca mesmo, mandioca pura. E a mandioca tradicional é a que vende em função da clientela que a gente atinge, que hoje são os restaurantes e bares da moda, né? Então, a grande maioria é o tradicional, que ela tem substituído a mandioca frita. Ok, ela é tipo um purê de mandioca remodelado, é isso? Você conhece até os de tapioca, né? Não entendi. Você já viu os dadinhos de tapioca? Sim, é igual. Isso, os cubinhos. É aquele formato, só que é mandioca pura ou saborizada. Ok. Então, a tradicional é o seu carro-chefe. A tradicional hoje é o meu carro-chefe. E nós temos dois tipos de embalagem, né? A embalagem de 400 gramas, que é para o consumidor final, e a embalagem de 2,4 kg, que é para os bares e restaurantes, né? Perfeito. Como é que você monta esse cardápio? Esse cardápio ele é montado, essa variação, né, de produtos, ele é montado baseado no que vocês percebem que o mercado pode consumir, ou é baseado numa investigação para saber o que as pessoas gostariam, os bares e restaurantes gostariam? Na realidade, foi uma adaptação do que a gente começou, que era a CAFTA. E a carne subiu demais. Exatamente. Então, a CAFTA, nós tínhamos elas nessas mesmas variações, né? Com algumas exceções, lógico. Tinha a CAFTA tradicional, que era basicamente a carne com os temperos árabes, né?
Aí tinha com queijo, tinha com bacon, tinha kafta também com a calabresa. Aí eu adaptei essas receitas para os dadinhos, para os cubinhos de mandioca. E fiz mais o carne seca, mais o escondidinho, né? Que é o de carne seca. Perfeito. Então, como é que você definiu, assim, hoje se você fosse se você conseguisse descrever para a gente quem é o seu público-alvo, ou quem são os seus públicos-alvos? Eu já vi pela sua fala que você tem 2 grandes focos, que é o consumidor final, com embalagem de 400, e o restaurante ou bar com embalagem de 2,4 kg. Isso. O consumidor, o objetivo de atingir o consumidor é através dos mercados, né? Porque a gente se vê como indústria. Então, nós nunca buscamos um iFood, nós nunca buscamos um 99, porque pela própria estrutura, que a estrutura que a gente busca gerar, que a gente busca atingir é uma estrutura de indústria, onde as embalagens de 400 gramas serão vendidas em supermercados e as embalagens de 2,4 kg nas lanchonetes e restaurantes da moda, né? Então, você é uma indústria. Quem é o seu intermediador nessa negociação? Com os bares, mercados? Hoje nós atingimos só... Quem faz as vendas ainda é o Cleiton, né? Tá. Mas hoje a gente só atinge as lanchonetes. Vocês são aqui de Campo Grande, né? Sim, somos. Tá, então vocês conhecem. Nossos principais clientes mercearia, ali na 15, né? Mercearia, né? Quiosque da Brahma, o Café Mostarda. Então, é essa turma. Agora nós estamos fechando também com o William, lá da... Oh, meu Deus, esqueci. Lá da Fospena, ali em cima, perto do Café Mostarda. Que hoje é o... Resenha? Hã? Resenha? Resenha também é cliente nosso. Ok, então hoje a situação atual é o fornecimento para esses bares bem específicos. E o Cleiton que está fazendo o papel de intermediador nessa venda, é isso mesmo, né? Exatamente. Nós não estamos tendo um resultado muito bom, poderia ser melhor, né? Mas os clientes que estão fazendo a movimentação, que ainda está valendo a pena, é o Mercearia e a Café Mostarda e o Paraíba 73. São os que mais compram. E agora eu vou mudar o foco. Eu, inclusive, estou terminando de arrumar a minha moto, porque eu tenho uma caminhonete que gasta demais, tem V6, né? E eu estou terminando de arrumar a minha moto para eu começar a fazer essas vendas, buscar essa clientela, atingindo primeiro aqueles mercados de autoatendimento de empregos, né? Perfeito. Fernando, hoje, se você fosse assim, descrever para a gente todas as ações, né, se é que faz, de novo aqui a gente está para investigar, tá? Todas as ações de comunicação. O que você pode descrever que você faz como ações de comunicação? E dentro dessas ações, qual você acredita que é onde você consegue captar a maior parte dos clientes? Na realidade, as nossas ações são as piores possíveis. Né? Nós não temos nenhuma ação de marketing. Nós temos a página no Facebook, faz horas que não publicamos nada, nós temos um Instagram. É muito elogiado quem entra e vê as nossas publicações, elogia bastante, mas nós não temos frequência, até porque nós não sabemos preparar esse material, né? Eu não sei fazer esse tipo de material, o Cleito também não sabe, então, basicamente, a nossa ação está sendo essas vendas diretas a esse tipo de estabelecimento. Perfeito. Caso, né, você está falando que está mudando de fase, mas, inicialmente, assim, você continua pensando em mexer só com esses produtos que você está atualmente, ou a sua intenção é ampliar a sua linha de produtos sobre uma variação sobre o mesmo tema? Na realidade, eu estou mudando até o nome, porque quando você... Isso que eu ia te perguntar, inclusive. Essa minha pergunta era conectada qual seria
o amor que vocês têm, o carinho que vocês têm pelo nome, porque eu acho que Oriente com mandioca não tem nada a ver. Tem a ver com a casca que vocês criaram. Exatamente. O Oriente é a empresa, né, Oriente Congelados, né, e em função das caftas, que a cafta é oriental. Perfeito. Aí, quando a gente começou a mexer com a mandioca, nós colocamos o nome do produto como Divina Mandioca. Né? Divina Mandioca. Agora com o novo projeto que eu estou tentando iniciar agora, a empresa, em vez de Oriente, vai se chamar Pé de Mandioca. Pé de Mandioca. Pé de mandioca. Inclusive, até a logo é um pezinho de mandioca estilizado, né? Mas não vai ser só. O objetivo é inserir outros produtos, porque nosso plano de negócio tinha mandioca congelada, minimamente processado, né? A mandioca pré-cozida, os dadinhos. Isso aí nós temos que inserir ainda a congelada e a pré-cozida, né? E a intenção é montar uma fábrica e uma loja de fábrica onde as pessoas possam consumir qualquer produto que a gente dentro da organização mandioca, né? Aí nós vamos ter a mandioca palito, as farinhas para as pessoas comprarem, o nhoque de mandioca, o pão só para entender como é que é o seu nível hoje de produção. Você falou que saiu da incubadora. Era lá que ficava a sua produção? Era lá que ficava a produção. Hoje ela está acontecendo aonde? Agora eu vou ter que mudar, vou ter que disponibilizar um outro espaço. Tá, você não mexeu com isso ainda? Não, por enquanto, nesses clientes que a gente tem, eu vou ter que fazer em casa. Eu estou com todo o maquinário. A ideia então voltar a ser uma coisa caseira e depois colocar numa fábrica. Quantos quilos de mandioca você consegue dimensionar a sua capacidade de produção hoje? Então, por exemplo, vamos só supor, tá, Fernando? Hoje eu vendo 10 quilos por dia, mas eu poderia, sem mexer muito na minha estrutura, vender 300 quilos. Então, eu precisava só entender se você conhece esse... Hoje eu vendo tanto, mas está faltando muito para chegar aqui. O que acontece, Paula? Paula, né? Isso. O que acontece? Eu estou desenvolvendo, usando o conhecimento da minha profissão, eu estou desenvolvendo... Eu fiz uma máquina para a produção da cafta, né? Então, eu construí essa máquina, agora eu estou adaptando para a fabricação dos dadinhos. Tá. Ela já forma, agora eu estou na fase de projetar a parte de corte. Tá. Mas, enquanto isso, eu fiz uma outra máquina, que é uma máquina manual, que me atende bem. Com essa máquina manual, hoje, eu teria uma capacidade para trabalhar tranquilo, né, até pela limitação também de refrigeração, porque eu desmontei minha câmara fria e preciso fabricar um ultracongelador, em torno de 24 quilos por dia. Ok. E você vende quanto hoje? Hoje nós vendemos muito pouco. A gente deve estar vendendo aí por semana a produção dos 2 dias. Tá, então 50 quilos semana, mais ou menos. Com essa paralisação agora, né? Então, eu vou começar a buscar aquele mercado que eu te falei, né? E o objetivo, no mínimo, é conseguir colocar toda a capacidade de produção. E aí também... vamos imaginar que você ainda estivesse no cenário da incubadora, que vamos dizer é o seu próximo cenário. Você vai remontar a fábrica, esse é o seu objetivo, correto? Vou remontar, vou iniciar, exatamente. A hora que você remontar, essa capacidade de produção de 24 quilos dia vai para quanto? Se eu conseguir terminar essa máquina que eu estou fazendo, se eu conseguir, não, eu tenho que terminar, né? Aí ela vai para uns 240, 300 quilos, só de dadinhos. Mas é aquele negócio, Paula. Por que eu estou te perguntando isso, Fernando? Tá, pode continuar, desculpa. O objetivo, o dadinho, a rentabilidade do dadinho, o mercado do dadinho, ela é muita mão de obra para pouco retorno. Ela me dá aí
um feed aí de no final de 40% mais ou menos. Tá. E aí a produção da mandioca minimamente processada, da mandioca pré-cozida e também dos escondidinhos, a mão de obra é muito menor e o resultado de produtividade é muito maior, né? Perfeito. É isso que eu quero entender, claro que não nessa primeira, mas só para a gente começar a desenhar isso na nossa cabeça, né? Porque uma coisa é você ter uma capacidade de produção e precisa de uma força de venda. Isso é uma coisa. Outra coisa é você supor que você tem uma capacidade de produção e acabar, por exemplo, a gente tem que dimensionar, inclusive, o quanto nós podemos vender para que vocês consigam entregar. Porque senão, se a gente passar a vender 1.000 quilos, 2.000 quilos por dia, então você vai ter que triplicar a sua capacidade produtiva e aumenta muito o custo. Então a gente só precisa entender esse ponto de equilíbrio, sabe, Fernando? Para fazer ações que também não gerem um custo muito alto para você, que você tem que duplicar a fábrica e depois não se mantenha. É por isso que eu preciso terminar esse maquinário. Eu estava conversando com o Pedro Cian Neto, o secretário de Finanças do município, né? E o Pedro Cian pediu, falou, você não quer entrar no Comper? Eu falei, Pedro Cian, eu não quero entrar. Pedro, eu não quero. Eu falei, mas por que você não quer entrar no Comper? Eu falei, porque eu não tenho capacidade de produção. É isso. Eu não posso entrar num local que eu não vá atender. Né? Legal, te entendo. E ainda mais, Fernando, e aí assim, por isso que é muito legal a gente escutar isso de você. Porque quando você entra num grande mercado desse, você tem uma competitividade de preço que manda sua margem lá para baixo. Então, exato. É muito o que você quer, o que você deseja, né? Porque, às vezes, vender um grande volume numa lucratividade muito baixa não seja o seu desejo. De novo, é muito o que o empresário enxerga, né? De negócio, mas exato. É bem legal a gente entender isso. A Renata também, que é lá, gerente lá do açaí da Crisul, né? Também a gente esteve conversando, nós precisamos, cara, esse teu produto é maravilhoso e tal. Renata, não é a hora, eu não tenho condições de te atender, eu gostaria muito, mas eu não tenho estrutura financeira para poder montar uma estrutura de produção que eu possa te atender. Que seria até interessante, eu pegar só a rede açaí, já é um mercado muito grande. Se você fosse, então, na sua cabeça, dentro do seu plano de vida hoje, claro que, até por causa da pandemia, tudo pode mudar na nossa vida, né? Mas vamos imaginar que o seu plano é remontar essa fábrica daqui quanto tempo? Só para a gente entender. 2, 3, 6 meses, 1 ano? Eu tenho que terminar esse maquinário, meu projeto é terminar esse maquinário no máximo 60 dias. Tá. Né? E depois desses 60 dias, aí eu vou avaliar a capacidade de produção desse equipamento. Porque eu também tenho que fazer uma análise de terceirizar a produção, né? Ou vou ter empregado, funcionário registrado, ou eu vou terceirizar, pagar uma diária, ou pagar pela produtividade de terceiros, né? Que é muito interessante também. Porque eu não tenho condições de produzir, administrar e vender, é utopia. Às vezes a gente abraça as coisas e não consegue do jeito que a gente gostaria, né? Hoje, se você fosse falar assim para a gente, Fernando, quais são os pontos fortes da sua empresa e quais são os pontos fracos da sua empresa? Na sua visão, quais são? Pontos fortes hoje é o meu produto. Tá. Sabe? Por que é um ponto forte? Porque ele é diferenciado, não tem concorrência, não tem ninguém fabricando esse tipo de produto, a qualidade que a gente atingiu é muito boa, é elogiado em todos os clientes que a gente já buscou, né? E a gente tem fechado outros clientes, a gente está com outras negociações em função da qualidade. Né? Agora, o ponto fraco nosso é a questão de produção em função do financeiro. Por que em função do financeiro? Sem financeiro, sem recursos, eu não consigo plantar a minha mandioca, aí eu dependo da qualidade e da disponibilidade de mandioca de outros produtores.
eu não consigo comprar o maquinário e nem fabricar o maquinário que eu tenho necessidade para aumentar a minha produção. Então, fica assim, muito artesanal. Hoje, como é que está essa sua busca por esse recurso? Se eu fosse dimensionar, hoje você precisa de quanto para montar o básico para começar? Então, vamos pensar, a gente não precisa pensar numa fábrica gigantesca para produzir. Tipo assim, o básico para a gente começar a vender e o capital ir girando e você ir fazendo dinheiro para ir aumentando. Quanto você precisa? Para você ter uma ideia, eu já coloquei até agora, eu já devo ter investido uns 60 mil. Tá. Outro dia eu coloquei mais 15, que eu não sei nem onde foi. E agora a gente está numa possibilidade de colocar mais uns 15 mil, né? Tá, dependendo da montada de recursos. Mas a nossa necessidade hoje, para poder começar a rodar conforme a gente quer, minimamente, né? A gente precisa aí em torno de uns 60, 70 mil. 60, 70 mil. Você já está em busca desse dinheiro, investidor, empréstimo ou não? Eu estava conversando, inclusive, com o Luan, lá na Cidagro, que eles estão fazendo uma série de alterações nessa parte de atendimento ao microempresário, né? Uhum. Tem até o programa Proger, e eu estava falando para ele, Luan, vocês têm que investir, como a incubadora, a prefeitura não tem recursos, o microcrédito que vocês possuem é muito pequeno para a nossa necessidade, né? Então, eu acredito que vocês que têm o caminho, através do Sebrae e tal, deveriam conseguir a intermediação com os investidores anjos, né? De repente, o camarada está com dinheiro investido aí ganhando 1%, 2% ao mês e pode vislumbrar a possibilidade de ganhar muito mais investindo, lógico, com seus riscos, né? Investindo numa empresa nascente, como a nossa. E nós procuramos algumas instituições bancárias, procuramos o Sicredi e tal, mas é aquele negócio, eles só acreditam naquilo que está rodando efetivamente, né? É verdade. Tá, passa pela sua cabeça, isso são só hipóteses, tá, Fernando? Se a gente conseguir, por exemplo, montar um plano, algumas ações, enfim, isso aqui é só o começo de tudo, mas se a gente conseguisse entregar 24 quilos dias, vamos dizer que a gente tem aí uns 124, 524 é quanto? Alguém faz conta para mim, por favor? Juan, fez a conta? Qual é a conta, professora? 5 vezes 24. 120. 120. Então tá. Vamos imaginar, então, que a gente consiga sair de 50 e dobrar a sua entrega a 120 quilos por semana. Supostamente. Certo. Quanto tempo você precisa para conseguir o investimento do próprio negócio para investir nesses 60 e ir aumentando devagar? Isso passa pela sua cabeça? A questão da matéria-prima, ela, a partir do momento em que eu reaplique, é muito rápido para que eu consiga esse retorno, né? Até porque a gente não tem uma necessidade muito grande para poder aumentar essa produção, não é tanto a matéria-prima, mas mais o maquinário, né? Que o matéria-prima a gente consegue, a gente... De um jeito ou de outro, né? De um jeito ou de outro, a gente compra a mandioca, por exemplo, eu tenho comprado ela já limpa, congelada, né? Mas eu posso comprá-la direto na lavoura, o que me daria uma margem muito maior. Obviamente, eu gastaria também com a mão de obra, porque teria que descascar esse produto, né? Mas o retorno financeiro é maior. Quem faz hoje, Dadinho? Quem bota a mão na massa? Você, seu filho, tem funcionário? Eu, sempre. Ok. Eu desenvolvo, eu faço, né? Eu criei o programa, inclusive o programa que eu tenho para as receitas, né? Para ficha técnica, né?
Perfeito. Todo o programa de acompanhamento foi eu quem desenvolveu. Então, se eu precisar hoje, eu quero 10 pacotes de 2,4 kg de calabresa, eu jogo no meu programa, ele me dá exatamente a receita com a quantidade de cada produto que eu necessito. Isso não altera o produto em relação ao passado, né, ao próximo que eu for fazer. Então, eu tenho um padrão com isso. Perfeito. E sou eu que conheço todo o procedimento, né? Ok, não, perfeito. Só precisava entender isso. E hoje, a gente tem que... a gente vai fazer igual o Jack o Estripador, tá, Fernando? A gente começa olhando o macro e depois a gente vai trabalhando por partes. Por partes. Então, hoje, se você fosse apontar, claro que, como eu também fui microempresária, sou até hoje, né? Então, a gente sabe as dificuldades que nós temos na vida real. Mas se você fosse pegar, assim, 2, 3 coisas na sua cabeça, olha, isso eu preciso resolver, isso é um problema, ou isso aqui é uma prioridade para mim, o que você nos falaria? A prioridade para mim hoje, são duas. Tem uma produção ou um fornecedor com uma mandioca de qualidade, com produto de qualidade, que não vai alterar. Isso está bem complicado, porque são vários fornecedores que a gente consegue, pelo momento, né? Eu consegui até um e acabou a mandioca do cara e agora não estou conseguindo colher. Bom, e a segunda prioridade seria a questão da máquina de produção. Essa é a segunda, é a mais importante. Você vê, misturadora eu não tinha, eu misturava na mão. Hoje eu já tenho uma misturadora. Uma misturadora custa 10 mil reais. Né? Entendi. Moedor também, eu tenho um moedor que eu utilizo, adaptei do moedor de carne industrial, e eu tenho necessidade de comprar um outro moedor que adianta muito para a gente, custa 35 mil reais. Né? Então, já tentou BNDES? Quando tem que dar uma olhada nessas linhas. Futuramente, para poder fazer um plano de negócio para um BNDES, né? Deixa eu te falar, o que te limita hoje com relação à máquina de produção? É o dinheiro para produzir? O que eu tenho hoje em mãos para fazer produção me limita na quantidade de produção. Né? Porque a máquina formadora, que é algo que eu estou fazendo, é ela que é o meu maior limitante hoje. Porque eu levo aí 2 minutos para fazer um pacote de 400 gramas. Né? Entre o processo todo de pesagem, moldagem, corte, até ir para o freezer, né? Para o congelamento. O congelamento é outra dificuldade, porque são 24 horas. A partir do momento, 24 horas num freezer, então você imagina a questão do limitante de espaço. Né? Claro. Quando eu conseguir fazer o meu ultracongelador, talvez até use o meu maquinário da câmara fria que eu desmontei para fazer um ultracongelador, e em 1 hora está congelado o produto. Já eu sei muito bem o que é isso, eu tive sorveteria. Eu sei a dificuldade que é estoque de coisa gelada. É realmente um grande desafio para a gente. Exatamente. É a dificuldade nessa parte de chegar. E depois que você conseguiu atingir temperatura, que congelou, o próprio armazenamento do produto pronto, né? Vou voltar um pouquinho lá atrás. Por que você como engenheiro, né, decidiu entrar nessa... O que te motiva a estar nisso, mexendo com isso? O que passa pela sua cabeça? Bom, primeira coisa, você já se imaginou uma engenheira mecânica no estado de Mato Grosso do Sul? Que mercado, né? Tentando imaginar, é verdade. Pois é, que mercado. E tanto que eu entrei nessa área de cursos de NR11, NR12, formação de operadores, né, na área de segurança de trabalho, mas, enfim, por causa da formação mesmo. Mas a questão de alimentos já é uma coisa que a gente gosta há bastante tempo, né? E alimentos, mandioca, no estado,
é fabuloso, e ainda mais com um produto que não tem aqui, um produto inédito, né? É mais fabuloso ainda. Então, e nós temos dentro da família um outro produto que talvez você conheça, que é da Raffiney, que é Petit Gâteau, né? Sim. A Raffiney, o Joaquim, quando começou, ele começou na mesma incubadora que a gente. O objetivo dele era garantir. Falava, Joaquim, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é garantir pelo menos uma renda de R$ 1.700 por mês. Isso há 8 anos atrás, né? Seria em torno de 5, 6 mil hoje. O cara está na terceira fábrica. Entendi. Imagina ele como se ele fosse engenheiro mecânico, se ele teria atingido esse patamar de faturamento. Nunca, jamais. Não, eu só preciso, a gente precisa só entender, sabe, Fernando? Porque esse é o nosso papel aqui, né? Estudar, aí debruçarmos sobre as teorias que estão conectadas com tudo que a gente está conversando aqui e trazer a solução que seja mais adequada para os pontos que você apontou para a gente. Quem que faz, você falou assim, quem faz um trabalho de marketing, não tem quem faz trabalho de marketing, né? Não tem uma empresa, só mesmo vocês, por enquanto, fazendo isso. Eu estaria errada se eu estivesse falando, inclusive, que vocês estão dando uma segurada na venda porque vocês não têm capacidade de entrega? Não, de forma alguma. Na realidade, a gente não tem nem que segurar a venda, a gente tem que alavancar ainda as vendas em função do que a gente pode produzir, que a gente não está vendendo nada em relação ao que a gente pode produzir. Né? Por isso a minha reincidente pergunta de qual é a sua capacidade de produção hoje, sem mexer em nada, para que a gente possa pensar, por exemplo, eu sei que, claro, a sua cabeça é de engenheiro, né? Então, eu estou imaginando que é uma coisa bem cartesiana, vamos dizer assim. Mas quando você está falando uma professora de marketing que atua nessa área há muitos anos, as primeiras coisas que vêm na minha cabeça é o mercado, né? Então, você tem pontos muito positivos, mas a gente precisa entender se um plano de comunicação para que a gente consiga alavancar essas vendas faz sentido para você. Hoje, por exemplo, se eu fosse fabricar somente para mercados, né, eu teria condições aí de fabricar por dia em torno de 6 caixas. 6 caixas seriam 10 pacotes de 400 gramas em cada caixa. Né? Quer dizer, não é uma produção muito grande, mas não é muito pequena também. Agora não estamos de acordo, né? Mas não é pequena também. Né? Então, a gente só precisa entender esse tamanho, porque se a gente conseguir trabalhar nesse tamanho e fazendo um plano de recuperação e de investimento, e tudo que você ganhar, você vai investindo e aumentando, a gente já tem um ponto de partida, né? Só tentando imaginar aqui como é que a gente consegue desenhar isso da melhor forma. Então, a gente poderia colocar como um ponto de melhoria o aumento de vendas, ou alavancar essas vendas. A gente pode olhar para isso. Eu até estava conversando com o Cleiton, né, que o Cleiton também, pelo desconhecimento de venda que ele tem, ele também tem muito medo, né, de abordar a clientela, tal, enfim. É um trabalho bem difícil que eu tenho que fazer com ele. E também não sei qual é o interesse real da empresa, porque tem hora que dá a impressão que não tem interesse na empresa. Entendi. Bom, mas não é o caso. Eu estava comentando com ele que eu preciso fazer um planejamento de produção e estava com intenção de ir até o Tata Marques, por exemplo, porque a gente teve um amigo que fez uma divulgação no Tata Marques. Ele falou, cara, eu me surpreendi. Se eu não tivesse produto pronto, eu teria passado vergonha, porque o resultado foi fantástico, o investimento não é tão alto. Né? Então, até comentei com o Cleiton, nós precisamos criar uma estratégia de produção, de criar um estoque um tanto quanto urgente, a hora que entrar esse valor que nós estamos aguardando entrar, né? Está dependendo de uma negociação que eu estou fazendo, e aí nós podemos investir. De repente, é uma alternativa, né? Fernando, o que o seu amigo vende? Que tipo de produto ele vende?
Alimentos também. Para quem? Não conheço. Só tem Ele que foi tomar para cuidado, consumidor. Não, porque o foco dele deve ser consumidor final. O Tatamark é ótimo Exatamente. para consumidor final. Exatamente. Então, assim, nada que a gente não possa fazer, tá? Só que a gente tem um formato de comunicação diferente. Para um Tatamark, para vocês, não estou falando que não seria bom, mas é mais uma fixação e uma memória de marca e um fortalecimento de uma marca que as pessoas não conhecem ainda, então uma divulgação de marca, do que um potencial de venda para você. Agora, uma sorveteria que vai no Tatamark. Esses dias eu fui fazer da faculdade lá no Rodrigão, sabe, da Record. Eu vi muitas empresas de sorveteria. O cara estava me falando que quando ele aparece lá, bomba a sorveteria dele, mas é porque é muito usuário final, entendeu? É um consumidor final. Mas eu apesar da gente não ter. Pode falar. Apesar da gente não ter como objetivo o consumidor final, a gente viu isso como uma viabilidade de angariar recursos. Entendi. Em função do que a gente precisa para poder criar a estrutura, né? Hoje, por exemplo, só para mandioca pré-cozida, a panela de tampa americana, ela custa R$8.000, a mais barata. Usada, né? Usada. Entendi. Então, são investimentos que a gente precisa tirar recursos de algum lugar. Porque se você falar, eu vou vender, eu vou procurar a clientela que eu preciso, que são os mercados. Beleza, eu vou atrás dos mercados, vou fazer o contato com os compradores, mas e o produto? Entendi. Não, exatamente. Essa é a grande preocupação, porque quando a gente fala de marketing, eu falo de tudo, né? Eu falo de uma capacidade de produção, com uma capacidade de entrega, com um preço adequado, com uma distribuição adequada. Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque ao invés de ser um sucesso, você pode se queimar no mercado de uma forma desnecessária. Mas o que a gente puder, por isso que eu estou fazendo tantas perguntas. Mas eu não quero tomar muito o seu tempo também, já te agradeço. Daqui vai nascer muita coisa, e aí depois vou pedir o seu contato para o Cleiton, se ele puder me passar o seu celular, aí eu vou te mandando as dúvidas no WhatsApp. Aí, eventualmente, a gente marca uma próxima reunião. Se quiser anotar, pode falar. 9244 6872. Quem quiser entrar em contato comigo, o pessoal que está aí fazendo o trabalho, tá, não tem problema. 6872, beleza. Isso, 99244 6872. Perfeito. Para encerrar, você gostaria, assim, pode continuar, inclusive... Eu só ia fazer uma colocação, inclusive eu abri para o Cleiton esses dias, né? Falei, Cleiton, se aparecer um investidor, alguém que queira colocar um recurso na empresa, vende uma parte da empresa, não tem por que não. Claro. Eu queria só, assim, para encerrar, te fazer uma última pergunta, antes de abrir para os meninos, que às vezes eles têm alguma pergunta. Se você pudesse, assim, na sua ideia, eu gostaria de visualizar o resultado dessa consultoria da seguinte forma. Como você gostaria de visualizar isso? Se você conseguir fazer com que eu entenda essa questão do marketing, para que a gente, através desse marketing, consiga o retorno da colocação dessa nossa produção, é maravilhoso. Porque quem eu tenho conversado, por exemplo, outro dia eu estava conversando com o meu genro, né, que mexe com marketing digital, mas não envolvo também, enfim, por uma série... Ele falou, cara, você vai fazer investimento para você fortalecer a sua marca, só isso. Então, nós vamos fortalecer a marca, mas eu não posso só fortalecer a marca, eu preciso vender, eu preciso aparecer à venda, né? Perfeito. Não, eu entendo bem o que você fala, é bem comum isso, bem comum, nós todos passamos por isso em algum momento, quem tenta ou quer empreender, né? Então, eu tive 6 empresas, é sempre um grande desafio. E antes de encerrar, pessoal, eu queria abrir para que vocês, como eu já expliquei em aula, agora, desculpa, Fernando, um pouquinho de teoria aqui, o roteiro de entrevista é exatamente isso, é um roteiro, e a gente vai, às vezes, alterando de acordo com as respostas, né, do nosso entrevistado, Fernando. Se for alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar e perguntar para o Fernando, fiquem à vontade. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, eu me tudo chamo bem? Alana, eu sou acadêmica do curso de administração
Eu tenho uma pergunta para o senhor. Vocês possuem missão, visão e valores definidos pela empresa de vocês? Nós temos sim. Inclusive, se você me passar o seu WhatsApp, né? Ou eu posso mandar para a Paula, eu te mando um folder com um vídeo que a gente fez, um institucional, falando justamente sobre a missão e valores. Perfeito, Fernando. Pode mandar que eu replico no grupo deles. Tá bom. Só isso, Alana? Mais alguma pergunta? Natália, quer falar? Por mim, Laura? não, só. Não? Bom, Mirelle, eu quero fazer uma Thiago, pergunta já. aqui. Vai. O senhor disse que você é o dono, basicamente faz tudo, a produção, desenvolvimento, executa tudo. Eu gostaria de saber o envolvimento dos... Oi? Tiago? Isso, Thiago. Isso, Thiago. Te achei aqui agora, te achei. Eu entrei na página onde você está. Beleza. Voltando à pergunta aqui. O senhor disse que o dono faz tudo ali, executa, desenvolve, vende, vai em busca de fornecedor, etc. Eu gostaria de saber qual que é a porcentagem de atividade do seu filho. É Cleiton o nome dele? Cleiton, Isso, o qual que é a... Cleiton era para ser 50%, né? Porque a produção seria minha, a produção e a administração na questão financeira, e o Cleiton cuidaria da parte de compras e venda. Certo. Mas em função até da entrada de recursos, né? Ele está colaborando muito pouco. Está ainda 10%, vamos dizer, hoje, né? Da participação. Porque ele tem buscado recurso fora, porque o Cleiton, contando um pouquinho da história, o Cleiton, ele é um entusiasta de carros antigos, assim como eu sou, e ele tem um Fusca antigo, né, que sempre é muito premiado, e tem muito conhecimento nessa área de mecânica. Então, ele tem feito muitos serviços nessa área de mecânica para trazer algum recurso para dentro da empresa. Perfeito. Só ressaltar mais uma vez aqui, qual que é o nível de interesse dele dentro da empresa? Ele gosta do negócio, ele se envolve bastante? Como que funciona essa parte? Você quer que eu seja sincero? Sim, preciso. Então, já respondi, né? Só pela resposta já deu para entender. Perfeito, então. Mais alguma coisa, Thiago? Não, só isso. Obrigado. Pessoal, Obrigado, meninas, Laura, Natália, Juan, Mirelle. Tem bastante informação já, professora. Temos, né? Acho que a gente tem bastante coisa para trabalhar. Nossa, muita coisa. Exatamente. Eu só nessa conversa aqui, vocês conhecem um pouquinho da minha cabeça, né? Já me veio 200 possibilidades, mas a gente vai respirar, vamos estudar, vamos trazer uma coisa certa. Porque, Fernando, você como eu fui, e quando você fala, eu faço tudo, eu também demorei uma sorveteria, e durante os 2 primeiros anos, quem produzia, eu tinha só auxiliar, mas quem botava a mão na massa era eu. Então, eu fiquei quase louca, até conseguir treinar uma chefe de produção, né? E depois eu fui, mas levou um tempo para eu conseguir fazer isso e sair de uma forma tão intensa, né? Então, eu te entendo perfeitamente, tenho muita empatia com esse tipo de problema que você está vivendo, e pode ter certeza que a gente vai buscar o melhor caminho na realidade, né? Então, não só uma coisa muito teórica, porque a gente entende o mundo real que você vive, tá? Até porque a gente coloca a mão na massa, não é por questão de desconfiança ou não acreditar na produção de um terceiro, é questão que não tem mesmo a condição de ter uma pessoa fazendo, né? E sobrecarrega de maneira, tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto. Se você quiser dar uma olhada na nossa publicação, no Instagram, @Oriente Alimentos MS. Eles já te acharam tudo. Eles já fuçaram tudo. Já acharam o Face, tudo. Já ficaram em dúvida com a localização da empresa, que estava no lugar, já acharam o CNPJ. A gente é meio que um grupo de espiões secretos para ajudar as empresas, na verdade. Aqui é ninja. Isso vai estar tudo no seu relatório. Fala, Lucas. O nosso endereço, por enquanto, é lá no Santa Luzia, lá na incubadora de alimentos, na Norma. Tá. Desculpa, Lucas, você abriu o microfone?
que você havia dito que a gente correu atrás de cartão CNPJ, tudo, certificado de MEI, que o pessoal do grupo é ninja. Ninja. mas Tomar cuidado com eles, Fernando. Se quiser o número da conta também para aportar recursos, mas Já faz um Pix lá. de repente pode ter até um rendimento aí que você não esperava. Maravilha, Fernando. A gente vai se conversando pelo WhatsApp, eu vou te adicionar, depois eu te mando um oi. Essa entrevista vai ficar gravada, vai ficar à disposição dos estudantes, e aí a gente vai conversando aos poucos, é um trabalho que a gente inicia agora, e o projeto é entregue no final, lá em junho, né? Então é uma grande mostra de projeto integrador, todas as empresas vão poder participar, então é um trabalho bem legal, mas eu vou te informando o passo a passo, tá? Assim, antes de qualquer coisa, muito obrigada por abrir a sua empresa e poder nos proporcionar esse aprendizado. Não, imagina, o aprendizado vai ser meu, né? Esperamos. A bagagem que vocês trazem aí, literal, vai ser minha, né? Depois. Esperamos. Te agradeço, eu vou só te tirar da reunião, porque eu preciso finalizar aqui com eles, tá? E amanhã eu já te mando as informações certinho e te adiciono no WhatsApp, tá bom? Bom descanso a todos vocês. Para você também, Fernando. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Um abraço. Fernando. Boa noite. Obrigada, boa noite. Vocês ficam aí. Pronto. Finalizado. Só para aproveitar que está todo mundo aqui para explicar. Então, eu vou encerrar esse vídeo, eu vou editar ele, porque fica aquele tempo sem falar nada lá no começo. Eu vou editar, vou subir para o link do YouTube, eu vou disponibilizar para vocês, mandar para a Mirelle o link do YouTube, e vocês vão, juntos, separados, enfim, para a nossa próxima aula, transcrever essa entrevista. Não é transcrever exatamente o que ele falou, mas as perguntas e as respostas, e a gente vai olhar para isso para ver os pontos de abordagem. Eu vou dar para vocês um caminho teórico antes da gente começar a dar solução para ele, tá bom? É mais ou menos o caminho que a gente vai seguir, tá? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Professora, eu pude perceber, assim, nessa conversa que tem muito problema, assim, normal de começo, né? A senhora poderia, com certeza, a senhora já delimitou aí os principais, poderia comentar com a gente? Depois. Eu não vou dar o caminho pronto para vocês. É claro que eu tenho essa vontade, mas eu não quero. A gente precisa percorrer um caminho de aprendizado para vocês descobrirem sozinhos como é que a gente vai chegar até lá. Tá? É que, professora, querendo ou não, a gente meio que, eu acredito que o grupo todo já foi anotando as principais características assim, de problemas, então eu acho que, tipo, como a gente está no gás agora, como a gente acabou de ter a apresentação com o empresário, seria legal a gente trocar ideia sobre, porque tipo, a gente tá envolvido 100% acho que agora, então acho que seria legal a gente trocar essa informação. Se eu sair da reunião e vocês, inclusive, por exemplo, tá? Então, assim, já só para baixar a ansiedade de vocês, se vocês forem começar a estudar soluções que a gente viu os pontos principais de melhoria. É claro que eu vou sempre tentar puxar para a minha área de atuação, já falei isso para vocês, que é marketing e RH. Então, pontualmente, não tem muito como dar solução nesse tipo de problema. Você percebeu, né, Thiago? O filho não quer trabalhar, ele não deve estar nem aí com o negócio do pai dele, então, pá. Então, para que isso a gente apresente de uma forma mais leve, né, a gente tem que montar um plano pequeno, não precisa ser nada absurdo, mas, por exemplo, um plano de marketing com uma sugestão de RH. Que a gente vá a ponto de falar assim, olha, não precisa tirar o seu filho, mas vamos contratar um estagiário de engenharia de alimentos. Sabe, coisas que quando o cara está vivendo o problema, que ele está ali dentro do problema, ele não enxerga. Você veja como que a visão dele é cartesiana como engenheiro, que ele só pensa nas máquinas. Ele só pensa na produção, ele não pensa na venda. E aí é que está o grande gargalo dele, gente. Vocês todos, até de uma forma, né, sutil ou mais intensa, perceberam. Se o cara não pensa na venda, então a gente precisa desenhar para ver se o vender vai estimular ele a resolver a produção. Ele está travado, ele está com medo, perceberam? Ele está travado.
Não sabe pra onde saiu da incubadora, tá meio cagado, sabe se vai montar uma empresa, não vai. Vocês viram que tantas vezes eu perguntei pra ele, na sua casa, quanto você consegue produzir? Fala, Jane. Eu senti que ele tá bem perdido nessa questão e com muito medo também, porque ficou bem transparente. É claro que não dá pra eu falar tudo isso pra ele na primeira entrevista. Sim, exatamente. Precisa, a gente precisa maturar a ideia, a gente precisa, né, mastigar. Lembram da... Não sei se eu dei aula para todos, mas quem viu o processo da criatividade, que a gente tem aquele tempo do ócio, né? Suspende, vamos pensar nesse problema, porque senão a gente dá essas respostas imediatas e acha que solucionou o problema do cara. O problema dele é que ele não tem planejamento, ele tem medo, ele acredita no produto, mas ele não tem ninguém que acredita junto com ele. É isso que eu ia falar agora, que eu acho que a falta um pouco do filho tem a ver com esse medo dele, sabe? Porque eu acho que também entra um pouco do emocional nisso. Por exemplo, quando você tem alguém para te apoiar em algo, num projeto, claro que você vai ter mais expectativa, procurar, achar solução, mas ele não tem, é ele sozinho. Aí eu vou dar uma coisa que eu quero que vocês todos pesquisem e levem um pequeno relato, tipo um parágrafo para a nossa próxima aula, que é muito importante, que é onde vocês vão enxergar que está o problema deles, que é gestão de empresas familiares. Busquem esse tema, empresas familiares. Aí vocês vão lá colocar, tipo, uma apresentaçãozinha, que é o que a gente depois vai construir para apresentar lá no final para ele, porque a gente vai ter que falar desse problema familiar que ele tem, só que, ó, não é julgamento nosso, a gente põe na teoria. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, se vocês pesquisarem empresa familiar, vocês vão entender que não é só ele que sofre isso. Só que ele precisa enxergar isso. Ele possivelmente nunca estudou isso. Ele não sabe o que é o BO de ter uma empresa familiar. Entenderam? Então, estudem isso, que a gente vai conseguir dar essa teoria de uma forma delicada para ele. Olha, a gente está vendo aqui. Então, por isso, a gente faz aqui, ó, uma sugestão. Com tantos reais de investimento, você consegue contratar. Claro, gente, eu estou falando aqui, assim, no calor do momento, sem nem elaborar muito, né? Mas o estagiário do Senac, tem curso de gastronomia no Senac, sabe? Ele tem que fazer, se ele gosta da indústria, ele tem que ir no Senai, ver como é que é o investimento, linha de crédito do Senai, né? Então, tem muitas soluções que a gente pode dar para ele. Só que a nossa inteligência esse primeiro momento, vocês vão vir com um monte de coisa, e eu quero que vocês venham. O grande agora é, tipo assim, viajar geral, tudo que a gente viu, porque são vários problemas. Aí, daqui a um tempo, a gente vai escolher um deles, e é o que a gente vai, um ou dois, né, vamos dizer assim, que é o que a gente vai trabalhar para entregar para ele. Ficou claro, mais ou menos, o desenho agora? Começa a se formar o objetivo desse trabalho na cabeça de vocês? Sim. Professora, peraí, que eu dispersei aqui. Eu preciso pesquisar sobre, eu me empolguei com a ideia, pensei em 1000 coisas mais. Eu preciso pesquisar sobre empresa familiar. E o que eu tenho que falar na próxima aula? Vocês têm que levar um relato. Gente, o grupo todo, tá? Quando eu falo vocês, é o grupo todo. Uma transcrição da entrevista. Uma transcrição da entrevista. Pra gente analisar isso junto. E se vocês quiserem começar a estudar, não vou dar mais coisas, senão vocês vão ficar loucos. Enfim, professora, basicamente essa transcrição vai ser basicamente a resposta do que a gente desenvolveu naquelas perguntas, só que mais objetivas, mais descritas. Exatamente. Mais Beleza, descritas. tá bom. E vocês vão perceber, assistindo a gravação, que a gente acrescentou perguntas, que não estavam lá. Né? Então você tem que transcrever isso para ficar de uma forma bacana também, para que a gente entenda pontualmente. Vocês vão ver o tipo de pergunta. Eu fui muito incisiva algumas vezes, perceberam isso. Eu voltei de novo na produção, eu voltei para ver se ele entendia, se dá para começar pequeno e ir aumentando. Fiz esse trabalho para ver se ele conseguia, se passava na cabeça dele, tá? Por esse motivo que eu falei para vocês que eu conduziria a primeira entrevista, porque precisa ter um pouco mais de jogo de cintura do que talvez vocês estejam acostumados, tá? Não julgando vocês, mas que talvez vocês estejam acostumados. Pra gente conseguir arrancar o máximo no mínimo de tempo. Porque senão fica 5 horas conversando sobre isso, entendeu? E não é esse o objetivo. Vai ser bem prático, bem pontual, tá? Mais alguma coisa, galera? Fala, Mirelle.
Eu só acho que tinha que rolar uma degustação, porque ele fez muita propaganda desse produto dele. Você pode ter certeza que vocês vão apresentar acho, isso hein? no dia 28 de junho. Vocês vão estar com os dadinhos de mandioca lá no STED para fazer degustação. Esse é o nosso caminho. Isso eu espero lá no final. Hã? E fazendo propaganda, fazendo a propaganda também, lá no STED, os dadinhos de mandioca. Exatamente. Que é o que falta para ele. E se ele quiser botar freezer lá para vender aqueles de 400, vai ficar à vontade. Mas isso eu conto para vocês lá para frente, tá bom? Só que o plano já está todo formado na minha cabeça. Pode mudar, mas o plano já está bem formado, tá? Pegando um gancho aqui na frase do Juan, professor, que ele foi de propaganda, ele falando sobre o Tata Marques, eu achei que, tipo, ele se espelhou muito no amigo dele, que deu certo, só que era um público totalmente diferente. Vocês entendem como é que os microempresários vão se perdendo? Porque, assim, o cara tá inseguro. Então ele pergunta para alguém que ele confia. Aí o cara fala, cara, vai lá no Tata, que massa pra caralho. Ele não para pra pensar. Peraí, mas o público dele é diferente do meu. Não parece óbvio, mas não é. Vocês percebem que não é óbvio. Não é. Então, de novo, eu volto no que eu vivo falando pra vocês. Ele não sabia nem o público, né, do amigo dele. Você viu, né, Regiane? Uhum. Então, tipo, cara... E o dele também, eu senti que ele não sabe especificamente. Ele sabe, também, assim, o mercado, mas não sabe o negócio específico. Uma coisa que vocês podem estudar é canal de distribuição. Você viu que ele se colocou como indústria? Sim, então, a gente tem teorias que falam como é que você pode caminhar nos canais de distribuição. Com venda direta, com venda com intermediário, com venda com comissionado. Então, essa teoria, em algum momento no nosso trabalho, a gente vai dar como uma possível solução para ele. É muito familiar, gente, a empresa dele. Então, a gente tem que ir com cuidado, entendeu? Só que tá na vontade dele de fazer dar certo. Então, o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Sim. Mais alguma coisa? Eu fiquei com vontade de fazer milhões de perguntas, por exemplo. Se ele mexeria só com mandioca, se poderia ser batata, se poderia ser... Porque minha cabeça ficou trabalhando, como é que a gente trabalharia outros produtos, variações sobre o mesmo tema, só que aí fica muito intenso e muito demorado, e minha cabeça ia viajar mais ainda do que já viajou até aqui. Então eu vou deixar para viajar um pouquinho mais para frente, vamos estudar essa teoria e vamos analisar o que ele falou até aqui, tá bom? Beleza. Tranquilo? Show. Então tá. Amanhã eu subo, porque não dá tempo hoje, demora pra caramba para renderizar o vídeo. Amanhã, na hora que eu postar lá, eu mando pra Mirella, ela distribui pra vocês, tá bom? Beleza, bom final de noite para todos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo, professor. Obrigada. Boa noite, Bruno. Obrigada.